Olá, 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 olá! Muito boa noite para você. Aqui a gente vai se preparar para mais uma live incrível, um tema realmente muito incrível, que é como não passar os seus traumas para os seus filhos, ou como você poder também aí participar do processo de cura dos traumas do seu filho, e muitas outras coisas. Tenho bastante novidade aqui para vocês. Então quem está presente aí, dá uma boa noite para mim, fala de onde você é, fala se você é mãe ou não. Provavelmente se você está aqui, né, você tem algum interesse sobre isso, seja agora sendo mãe já de um adulto, uma futura mamãe, uma mãe de um bebê, de uma criança aí de até uns 7 anos, enfim, esse tema aqui é bastante interessante, com certeza vai agregar muitas letras ao seu vocabulário. Então, dos que estão presentes, né, quem é mãe aí? Quem é mãe? A Sônia aqui disse que já é até avó, olha só, que bacana. Então, quem de vocês é mãe, né, ou sonha em ter um filho? Hoje realmente o tópico é bastante interessante. Vou falar sobre muitas coisas, ciência, vou falar sobre como nós podemos, né, curar os nossos filhos aí dos nossos traumas, dos nossos próprios traumas, a gente não passar para eles, como a gente pode contribuir, né, no processo deles curarem os próprios traumas. Então aqui tem a Rosalina, disse que é mãe, a Lourdes, mãe de 2 filhos, a Tami, a Roseli, mãe, avó também, a Karen, como curar traumas. Olha, a gente vai falar isso, como curar trauma dos seus filhos, né, ajudá-los nesse processo. A Diana disse, minha bebê tem 1 ano, ansiosa. Que legal, Diana, você vai aprender coisas tão legais aqui que você nem imagina. Boa noite, Nara. Sou mãe de 3 meninos, disse a Karen. A Nara também é de 3, a Franciele, boa noite. A Irani, boa noite para vocês. Que legal, que legal. A Rosalina disse, queria ter visto antes dos meus filhos terem nascido. Então a gente já vai iniciar nossa live por aqui, por essa frase, né? Vou contar uma história muito legal para vocês, para a gente dar a introdução do nosso conteúdo. Na minha casa, eu costumava usar uma certa frase que a minha mãe, ela fazia um comportamento bastante, eu usava uma certa frase. Porque assim, eu fazia algo de errado segundo a concepção da minha mãe, eu tinha um contato com uma pessoa, algo que eu tinha feito e depois que tinha acontecido, minha mãe dizia assim, mas por que você não disse aquilo? Por que você não fez aquilo? Por que você não falou aquilo? Por que você não agiu daquela maneira? Então, eu costumava dizer assim para minha mãe, mãe, não adianta chorar o leite derramado. Por que eu tô contando essa história pra você? Um dia eu cheguei em casa e havia acontecido algo e eu tava assim bastante irritado com o que havia acontecido já, tava bastante frustrado, chateado, né? E minha mãe veio com o papo de sempre. Por que você não fez isso? Por que você não falou daquele jeito? Por que você... enfim, você sabe. Eu endoidei em casa e eu comecei a falar assim pra ela, onde é que tá? Você sabe. Por favor, você tem que me falar onde é que tá. E minha mãe disse assim, onde é que tá o quê, menino? Você tá doido? Mãe, onde é que tá? Eu preciso encontrar agora. E aí eu tava na cozinha, eu comecei a abrir os armários e tirar todas as panelas dos armários, né? E minha mãe, você tá ficando louco? Não, mãe, não pode ser. Porque você tem que ter aquilo em algum lugar aqui dessa casa, não pode ser. E depois de ter tirado a maioria das panelas e das coisas dos armários da cozinha, minha mãe continuou falando. Eu fui na sala, comecei a revirar a gaveta, jogar tudo pra fora. Fui no meu quarto, comecei a tirar a roupa do guarda-roupa, jogar tudo no chão. Minha mãe, esse menino tá doido, falando pro meu pai, vem aqui cuidar dele, esse menino tá louco. Eu já tinha aí os meus 20 e poucos anos, tá, quando eu fiz isso. E eu falei, não mãe, você tem que ter ela, tem que ter alguma passagem secreta em casa. Eu falei, eu já sei, isso está no seu quarto. Fui no quarto dela e comecei a tacar as coisas no chão, edredom, as roupas, tudo. Levantei a cama, tirei o armário do lugar. E depois, sei lá, de uma meia hora,
colocando a casa de pernas pro ar, eu perguntei assim, mãe, onde que é a entrada secreta? Ela falou assim, eu vou te internar, você deve estar louco. Eu falei, não, mãe, porque você deve ter a máquina do tempo. Você deve esconder ela em algum lugar, porque desde que eu sou criança, você vem falando assim pra mim. Por que você não disse isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não agiu daquela maneira? Eu falei, você só pode falar isso se você tem a máquina do tempo. Se você não tem a máquina do tempo, não tem um sentido de você falar isso. É claro que depois disso minha mãe foi mudando bastante esse comportamento dela e eu quis contar essa história para você. Por quê? Porque aqui a Rosalina disse assim, eu queria ter visto essa live antes dos meus filhos terem nascido. Então, Rosalina e companhia, para todo mundo que tem esse tipo de pensamento, esse tipo de mindset, não existe máquina do tempo. Ok? Não tem como a gente voltar no tempo, a não ser que você tenha escondido na sua casa a sua máquina do tempo. Mas existe algo que nós podemos fazer, porque não são as experiências que nos incomodam, são a interpretação, são as cargas emocionais negativas decorrente destas experiências que é o que de fato nos incomoda. Então, a gente pode sim transformar muitas coisas que aconteceram lá atrás. Mas ter esse mindset, ter esse tipo de pensamento, queria ver essa live antes dos meus filhos nascerem, pode parecer um pensamento bobo, mas por detrás disso se esconde o mindset dessa pessoa e muitas pessoas têm esse tipo de mindset, né? De fazer as coisas e se arrepender. Fez, tá feito. Tem coisa que você pode recalcular a rota depois e sabe, em vários momentos eu me pego agindo como a minha mãe agiu lá atrás e que eu não gostava. E isso vai ser um tópico muito importante aqui, tá bom? Como não passar os meus traumas para os meus filhos e como ajudar os meus filhos a curarem os seus próprios traumas. Se você tem filho, seja ele adulto, né? Tem gente aí que tem até netinho já. Se você tem filhos pequenos, se você tem filhos bebês, você tem uma enorme oportunidade nas suas mãos. Vou te ensinar alguns caminhos bastante interessantes. E se você vai se tornar uma futura mamãe, você pode levar essas informações junto com você, não só na cabeça, mas no seu coração. Uma queixa, por que eu resolvi gravar essa live? Porque assim, existe uma demanda enorme todos os dias, isso é sem brincadeira, você pode conversar com o pessoal da minha equipe. Todos os dias existe uma demanda enorme de pessoas procurando terapia para os filhos, né, para o marido também, enfim, mas para os filhos é uma coisa muito incrível, mães querendo ajudar os seus filhos. Então, eu resolvi gravar essa live porque tem muitas coisas que a mãe precisa saber para poder ajudar o filho. E para isso, a gente vai entrar em vários temas diferentes e depois, como sempre, eu vou costurar tudo para que você entenda. Não é uma coisa tão simples e tão linear, tá bom? Porque a gente vai falar muito de inconsciente. Vocês que já me acompanham conseguem entender já, né? A neurociência já comprovou isso. Existe a parte consciente, que ela é lógica, ela é racional e ela é linear. As coisas precisam fazer sentido, certo? Porém, 95% do que nós somos é inconsciente. E o inconsciente tem as suas próprias maneiras de comunicação e de atuação dentro de nós, né? E o inconsciente ele é um pouquinho mais poderoso aí que o consciente, porque ele atua 95% do tempo dentro de nós e é um processador de informações 1 milhão de vezes mais poderoso que a parte consciente, certo? Só que o inconsciente ele não é linear em absoluto. Depois de muitos anos trabalhando com muitas abordagens terapêuticas, mais de uma década de pessoas estudando e trabalhando com pessoas, realmente eu sou fascinado pela neurociência e por muitas abordagens. Então, a prática me diz o seguinte, né? Que o inconsciente, ele não é um lugarzinho no seu cérebro, tá? Ele é informação que nós acessamos, né? Ou seja, nós inconscientemente nos conectamos a essas informações de diversas formas. Informações que vêm
desde a barriga da sua mamãe, né, que ninguém aqui nasceu de um ovo, então as informações que você carrega desde o período gestacional, as informações que você vai passando, os seus traumas na sua infância. Teve até uma pessoa que comentou assim o seguinte: eu tive muitos traumas, meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos, né? Então esse é um trauma, ok? Isso pode ter desencadeado, um trauma, só que também a parte transgeracional traz muita informação. O que é a parte transgeracional? Nós não estamos sozinhos na vida. Nós carregamos muitas informações dos nossos antepassados, dos seus pais, dos seus avós, bisavós, triavós, e conta até 7 gerações para trás, aí que é pelo menos até onde a ciência conseguiu comprovar. Mas pode ser que venha de mais lá de trás, tá? Então, a gente vai adentrar todos esses campos para que você entenda realmente o porquê que a gente passa traumas para os nossos filhos e o que a gente pode fazer para tudo isso, né? Então eu sei que a Manu da minha equipe tá vendo esse vídeo e eu vou precisar dos meus bonequinhos que eu esqueci. Traz meus bonequinhos aqui para eu poder explicar algo, Manu. Então, gente, é o seguinte... Aqui quem tem filho pequeno ou tem filho que já é grande, já é avó, o filho em algum momento da vida fez birra. Então você sabia que o seu filho não faz birra? O nome que a gente dá àquilo é birra, mas para a criança dentro dela é algo bem diferente que está acontecendo, é desespero, tá? Mas não é dessa criança. Uma criança, vamos entender o seguinte, uma criança, peguei aqui meus bichinhos para já explicar algo para vocês. Uma criança, se ela quer se comunicar, né, vamos pensar num bebê, ela não fala. O que ela faz? Se ela tá com frio, chora. Se ela tá com fome, chora. Se ela sente dor, chora. Se ela tá contente, sorri. Então, existe esse tipo de comunicação que é mais emocional, enquanto a parte do cérebro ainda formatada para linguagem não está definida ainda, não foi praticada nenhuma linguagem ali. Então, existem meios primários, né, primitivos dentro de nós que a gente vai se comunicando. Então, uma criança, ela é um canalzinho aberto. Por exemplo, eu tinha um professor de psicologia pré-perinatal que dizia o seguinte: um bebê, quando ele está dormindo num berço, se você entra naquele quarto, você percebe que o bebê não está dormindo somente no berço. O bebê dorme no quarto todo. Então isso realmente é algo bastante interessante de entender, porque o bebê, ele está completamente envolvido com o ambiente que rodeia ele, tá? Hoje nós sabemos, através da psicologia pré e perinatal, por exemplo, que o ambiente que vai receber aquele futuro bebê, ou seja, o bebê nem nasceu, você tem planos, aí se é uma mãe, você tem planos para esse bebê que vai chegar na Terra, né, que vai daqui a pouco ser gestado aí dentro da sua barriga. Se você é mulher, é claro. O ambiente que você vive já começa a interferir na futura personalidade, emoções, atitudes e comportamentos desse futuro ser que vai chegar, porque você de repente queira muito um bebê, né? Então você queira demais uma criança, ela seja muito bem recebida, exista muito amor. Então isso vai criar um tipo de experiência diferente de uma mãe que descobre que está grávida, tá tomando um susto e tenta até abortar. Então são experiências bastante diferentes. Vamos supor assim que se você esteja grávida lá na Síria, naquele país que está em guerra, essa mãe é tranquila? O ambiente em volta é tranquilo? Claro que não, é caótico, pode risco de bomba, de fome, de muitas coisas. Então tudo isso já está influenciando esse futuro ser que ainda vai chegar, né? Existem várias pesquisas que fizeram com bebês dentro do útero, e assim, mães que queriam ter filhos, onde o ambiente externo, depois essas crianças foram acompanhadas durante muitos anos, e elas viu como isso interferiu, né, assim, fortemente, pontualmente nas emoções, nos comportamentos daquele futuro ser. Então vamos supor aqui também um outro quadro. Você queria bastante o seu bebê. Sabe, tem aquelas pessoas que dizem assim: quando eu tiver um filho ou uma filha, ele vai ser assim, assim, assim ou assado, né? Muitas vezes isso é amor condicional.
certo? Porque nessas regressões que a gente faz, principalmente na minha vivência pré e perinatal, muitas pessoas adentram a fase pré-concepção, né? E assim, com prática, todos chegam lá, né? Talvez não numa primeira vez, mas a gente percebe que nós escolhemos nossos pais, nós vemos tudo o que está acontecendo antes de vir. Então tudo aquilo vai influenciando a gente emocionalmente de uma forma muito impactante, de uma forma muito forte. Então vamos supor que meus pais queiram um menino e de repente, quantas vezes já não vi em regressões, a pessoa viu ali que era uma menina e não era o que o papai ou a mamãe queria. Isso é um choque tremendo, por mais esperado que seja. Isso começa a influenciar essa pessoa, então começa a ser um amor condicional. Meu filho, quando ele crescer, ele vai fazer isso. Minha filha, quando ela crescer, ela vai fazer aquilo, ela vai ser desse jeito, eu vou vestir ela assim, assado, enfim. Isso é um amor bastante condicional. Agora, se existe um amor incondicional, ou seja, eu fico bastante curioso. Como que esse ser que vai chegar à vida, que sexo ele vai ter? Quais vão ser as preferências dele? O que ele vai gostar? Então tudo isso cria e gera experiências bastante diferentes. Isso sem contar que a nossa ancestralidade vai interferir também inconscientemente nesse bebê. E eu tava lá atrás falando do quê? Que um bebê que faz birra, ele não faz birra, não é verdade? Uma criança que faz birra, que não tem essa comunicação refinada ainda que ela fale, ela não define emoções, ela não sabe, simplesmente ela é um inconsciente ambulante, certo? Essa criança, ela captou alguma frustração bastante grande de algum membro da família, principalmente da mãe. Geralmente, sentimentos de raiva reprimido. Vamos supor assim, a mãe tá brigando com o pai, ou ficou puta da vida, ou chateada, tá? Com o que o pai tá fazendo, ou mesmo que tá separado, né? Então essa mãe solteira aí, o pai separou e ela tem um ódio mortal do pai que abandonou. Enfim, esse sentimento não processado, porque muitas vezes também não sentir não significa que o sentimento não exista, porque ele pode estar dissociado e reprimido, tá? O feto, a criança, né? Aqui no caso o feto. A criança, ela capta essa informação através dos campos morfogenéticos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, e ela simplesmente expressa isso. Então, de repente, pode até ser uma raiva que a vovó, tá? Que até mesmo já faleceu, tinha do vovô que abandonou ela, maltratava ela. Essa informação fica pairando no sistema, não importa se a pessoa está viva ou não. Por isso que a nossa ancestralidade influencia bastante. E o que são esses campos morfogenéticos? Como que nós captamos isso, né? Então é bastante interessante entender. Campos morfogenéticos é algo bastante estudado hoje em dia e graças a um grande cientista britânico chamado Rupert Sheldrake, né, que está para ser considerado aí o Einstein do século XXI, ele fez vários experimentos com animais e constatou esse campo morfogenético, ou seja, o que chamava a atenção dele? Como que bandos de pássaros, já viu aqueles bandos de pássaro que vão assim, aquelas nuvens de pássaro, como que eles voam a centímetros de distância uns dos outros e eles não chocam? Como que eles sabem que tem que virar para a direita, para a esquerda, seguir reto, enfim? Como que os cardumes de peixe fazem as mesmas coisas que os pássaros, né? Ou seja, eles nadam ali a centímetros e vem de repente aquele tubarão, aquela baleia comer e eles se dividem, eles nadam, eles tem essa sincronicidade, porque ele começou a perceber que existe esse campo, que ele deu o nome de campos morfogenéticos informacionais. A informação está no ambiente, certo? Tem um outro experimento incrível que ele fez que foi assim. Todo mundo aqui que tem cachorro já teve, sabe do que eu tô falando. Quando você tá chegando na sua casa, o seu cachorro sabe que você tá chegando. Como que você sabe disso? De repente o seu filho, o seu marido, alguém tá chegando e você percebe que a reação do seu cachorro começa a mudar, né? Quando o carro do seu marido tá subindo a rua, por exemplo, ele percebe. Então eles fizeram o seguinte experimento. Pegaram, filmaram e um cachorrinho de uma pessoa, as reações que ele tinha quando o dono chegava em casa, né? Então, próximo de chegar no elevador, eles foram filmando. O cachorro percebia e ficou ali documentado. Olha só, ele sabe que o dono tá chegando já lá no elevador, por exemplo. Viram como o cachorro reagia quando o dono estava na porta, enfim. Então, eles relataram isso. O dono, ele trabalha a vários e vários quilômetros de distância
da casa dele. Então eles colocaram uma câmera no dono e colocaram uma câmera simultânea no cachorro em casa, filmando o cachorro, e pediram assim pro dono lá no trabalho: tenha apenas um pensamento real, ok? Uma intenção real de que você vai embora para casa agora. Como se você realmente fosse levantar, pegar suas coisas e sinta o sentimento como se você fosse para casa agora. Assim ele o fez e instantaneamente, a vários quilômetros de distância, o cachorro reagiu exatamente da mesma forma como se ele estivesse entrando em casa naquele momento. Então, com isso, você consegue perceber que essa informação, esses campos morfogenéticos, eles atravessam distância, né? Então, realmente, isso vai passando, né? Essa informação vai passando. Outro dia eu estava vendo um documentário na TV, no Discovery Channel, em Marrocos, de umas cabras que sobem em árvores. Não sei se você já viu, mas depois você pode dar um Google nisso, tá? Então existem cabras ali que sobem até mesmo em árvores. E esse comportamento, elas não nasceram assim. Isso, no decorrer da evolução da espécie, foi passando de geração em geração. O aprendizado, né, vai passando, ensinando. Tem também a teoria do centésimo macaco. Tem uma pessoa aqui que é do Japão, né? Ela sabe que o Japão é composto aí por diversas ilhazinhas ao redor, né? Ilhazinhas pequenas, enfim. E tem várias espécies de macacos nessas ilhazinhas, não é verdade? Então, existe uma espécie X de macaco lá que eu não sei qual é, e eles estavam aprendendo lá a comer um certo tipo de batata, alguma coisa desse tipo. Então eles tinham que aprender a descascar lá. Então um macaco aprendeu, e macaco assim, eles não atravessam de uma ilha para outra, tá? Embora em outra ilha exista de repente a mesma espécie de macaco. Então teve um comportamento que os macacos de uma ilha começaram a adquirir, e isso foi passando para vários outros membros daqueles macacos da mesma ilha. E quando o centésimo macaco aprendeu aquele comportamento, começou-se a observar que em outra ilha vizinha, aqueles macacos também começaram a adquirir o mesmo comportamento. Mas ora, nenhum desses macacos nadou até lá para ensinar. A informação está presente, ok? A informação está presente. Então, realmente, é bastante interessante a gente entender isso. Isso aqui é um ponto fundamental para entender que você hoje, mãe, você que está aí, você é influenciado também por vários comportamentos positivos, negativos e traumáticos do seu sistema familiar. Nós observamos muito isso no processo de constelação familiar. Mas, por exemplo, o processo de microfisioterapia também indica, olha, aqui tem um trauma geracional, isso aqui aconteceu com a sua avó, enfim. O corpo da pessoa carrega aquilo. Tem radiestesia, que a pessoa pode constatar aquilo. O que eu prefiro é o método da constelação familiar. Em várias regressões, as pessoas também conseguem captar as informações dos antepassados, e essas informações, elas vêm passando de geração em geração. Hoje a gente fala assim, né? Muitas pessoas falam que hoje não tem segurança e blá blá blá. Você já pensou no tempo dos vikings como era? Então assim, ó, você tava lá na sua casa ali naquele vilarejo, chegava um barco viking, eles começavam a invadir tudo, estuprar todas as mulheres, tomar tudo, porque eles acharam que aquilo ia ser deles, e começam a conquistar tudo. Não tinha um telefone para você ligar. Ó, polícia, a lei aqui diz o seguinte, esses caras estão invadindo, é tal hora da noite, eles não podem fazer isso. Hoje nós temos segurança. Lá atrás o negócio não era resolvido assim, era resolvido na espada, na flecha, nas armas, né? Então, muitas coisas que aconteceram lá atrás influenciam a gente hoje. Vamos supor assim, ó, que alguém da sua família há 7 gerações atrás, você não faz ideia do que aconteceu 7 gerações atrás. Você sabe? Você não faz a menor ideia do que aconteceu, né? Então, 7 gerações dá quantos anos? 300? 400? Não sei, há 400 anos atrás. Vamos supor que um membro da sua família tenha enriquecido às custas de outra família, ou seja, tenha roubado terras, tenha matado, tenha enganado alguém, tenha feito algo bastante doloroso para uma outra família. Os descendentes desta pessoa, em várias outras gerações, por exemplo, inconscientemente vão se conectar ao que essa pessoa fez e principalmente ao que os sentimentos que a outra família, no caso aqui, passou.
Então, vai se adotar mecanismos de compensação inconsciente daquela dor que um membro da minha família causou a outros membros, tá? Então, de repente, em termos práticos, eu estou aqui nessa vida, eu tenho um problema de prosperar, eu ganho dinheiro e perco, eu começo a falir empresa, né? E inconscientemente eu não faço nem ideia que pode estar relacionado a algo que muitas gerações atrás um descendente meu fez. Eu posso contar aqui e vou contar várias histórias que a gente descobre em constelações familiares, tá? Que mostra que a influência que tem dos nossos antepassados. Tudo isso para falar que se você é mãe, o que você sente, você passa para o seu filho, tá? O que você está passando, você passa para o seu filho. Então, como eu estava falando, se você é mãe, os sentimentos que já vêm do seu sistema passam para o seu filho e fica na genética, nas células, enquanto ele está crescendo no útero. As coisas que ele vai passar ali dentro do útero também vão influenciar muito e vão se somar a isso, tá? Então, de repente, já nasceu a criança, ela tá ali pequenininha, faz birra porque ela é birrenta, porque ela quer atenção. É o que a gente consegue falar, não é? Ai, quer chamar a atenção. Por favor, que diagnóstico raso que a gente dá, que diagnóstico tão fora do que realmente está acontecendo inconscientemente. A pessoa ali é mimada, né? Que coisinha mais rasa que a gente fala. Existem tantas histórias inconscientes que na medida que a gente vai trabalhando com a pessoa, a gente vai penetrando e descobrindo e falar, uau, todo comportamento, ele tem lugar, tá? Eu tô falando tudo isso, eu vou ensinar vários caminhos também para vocês poderem trabalhar com isso. Agora eu vou pegar muito aqui mãe e filho. Tem muitas pessoas assim que, por exemplo, porque nós vamos ter uma tendência muito grande a repetir com os nossos filhos o que aconteceu na nossa infância, tá? Aqui eu já não tô mais falando de ancestralidade, tá? É uma parte bastante importante, mas aqui eu já estou somando outra parte. Então tem essa parte que o que aconteceu na nossa infância nós vamos repetir com os nossos filhos, tá? Mas será só a família que influencia o ambiente ou no caso que moro no país onde ocorreram muitos desastres naturais? Tem a ver, digo, em relação à energia do lugar. Não está viajando não, Yara. Campos morfogenéticos não é só do sistema familiar. O ambiente em si, ele influencia. Por exemplo, eu fui numa palestra ela era holandesa, e ela estava falando, ela mora na Holanda e na Grécia, que lá ela dorme em casa com as portas abertas. Não tem esse problema de assalto que nós temos aqui, por exemplo. Então, é uma experiência diferente. Vamos pensar assim, onde você pode caminhar de noite na rua sem problema nenhum, onde você pode dormir até com as portas abertas e, em contrapartida, um outro lugar onde seja bastante perigoso, tenha bala perdida, por exemplo. São experiências diferentes e isso nos influencia de forma diferente, inclusive a nossa genética, as nossas células. Quando a gente fala de inconsciente, por isso que eu falei, não é só um lugarzinho no nosso cérebro, é informação que todas as nossas células recebem o tempo todo. Nossas células, de uma forma geral, a gente vê muito isso na epigenética, elas têm anteninhas, né? Então elas têm 125 mil receptores cada célula, que vão captando sinais do ambiente, captando sinais da nossa bioquímica, que são ali, chegam até ali pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, pelo que a gente come. Então nós influenciamos, nós somos influenciados o tempo inteiro. E assim, ó, antes que vocês comecem a ficar de cabelo branco aí preocupado, 95% da nossa genética é mutável. É mutável, é completamente mutável e reescrita. Uma vez que nós transformamos emoções, uma vez que nós transformamos esses aprendizados incorretos, essas coisas que vêm de nossos antepassados, a gente consegue sim começar a transformar inclusive a nossa genética, né? Então isso é epigenética. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você pode pesquisar, né? Ou talvez eu falar uma live aqui só sobre esse movimento das células de reprogramação aí de DNA, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ok, então ficou bem claro aqui para a maioria das pessoas. Eu vou dar vários exemplos aqui de ancestralidade, Amanda, e como isso interfere na nossa vida. Como não chegar até minha filha tudo isso, né? Gente, é tanta pergunta que eu não vou conseguir dar conta de todas,
tá? Vou pedir aqui para a Manu da minha equipe separar as melhores perguntas, anotar e me trazer. Então, Manu, anota as melhores perguntas, tá? Anota aí num papel e me traz aqui no momento que eu abrir, que eu vou ler, tá? Porque senão eu não vou conseguir acompanhar tudo isso aqui. É mais complexo do que eu podia imaginar, mais do que você pensa, Yara. Então o ambiente influencia, só que olha só isso, não existe grupo que influencia, algo que influencia mais a gente do que um grupo, né? Nós somos seres emocionais, nós somos mamíferos, nós somos seres biológicos e nós vivemos em grupos. Embora você se isole, você não se isolou numa montanha sozinha no fim do mundo, tá? Embora você se isole, você conviva com outras pessoas. Você vai no mercado, você trabalha, você, enfim, você vê outras pessoas, tá? Então, a nossa interação com pessoas em grupos, elas nos influenciam bastante. E não existe força maior do que o nosso sistema familiar, certo? Embora você não more com seus pais, embora os seus pais já tenham morrido, não importa. Você passou pelo menos 9 meses na barriga da mãe. Talvez um pouquinho menos se você nasceu prematuro, um pouquinho mais se você nasceu aí atrasado, né? Então, é muito interessante saber que tudo isso influencia. Vou para o segundo bloco aqui que eu falei que, por exemplo, os nossos traumas que nós passamos, nós também temos uma tendência muito grande a passar para os nossos filhos, a sair de ancestralidade. Como que a gente passa isso, né? Essas informações a gente passa de diversas formas e eu vou trazer aqui um exemplo bastante claro para vocês entenderem isso. Porque, como eu disse, nós vamos ter uma tendência muito grande a repetir a nossa infância, né, na nossa vida adulta, seja com nossos filhos, o que a nossa mãe, o nosso pai passou, enfim. Presta bastante atenção nisso aqui. Quando eu era criança, não foi o meu caso, é um exemplo, tá? Eu apanhava muito do meu pai, certo? Então, eu vou crescendo com aquela ideia. Eu odeio apanhar, eu não gosto do meu pai, eu odeio aquele comportamento e quando eu tiver um filho, agora eu já sou um pouco mais velho, né, vou crescendo na vida, quando eu tiver um filho, eu jamais vou bater nele. Ou eu era criança e eu queria as coisas e minha mãe não me dava. Ou minha mãe me privava, minha mãe não me deixava brincar com as minhas amiguinhas na rua, por exemplo. Ou a minha mãe, ela não era muito próxima de mim. E aí quando eu tenho uma filha, eu me torno a minha melhor amiga da minha filha, certo? Ou aquilo que faltou na minha infância, eu faço de tudo para não faltar na infância do meu filho. Será que eu tô curando algum trauma assim? Você vai entender que não. Olha só o que eu vou falar aqui pra você. Vou pegar meus 2 bichinhos aqui pra exemplificar isso. Então vamos supor aqui que meu amigo sapo, né, o sapo Coca, ele é eu na infância que cresci e a tartaruguinha aqui é o meu filho ou a minha filha. Então eu sofri bastante privação na infância e eu passei coisas ali que eu odiei e eu não quero de forma nenhuma que o meu filho passe por aquilo, certo? Então quando eu tenho filho, né, quando eu tenho o filho aqui, esse filho eu começo a criar ele, então eu começo a dar tudo aquilo que eu não tive pra ele. Por exemplo, eu não tive brinquedos porque meu pai não podia. Eu começo a comprar tudo pra ele. Eu queria fazer balé, por exemplo, e minha mãe não deixou. Eu ponho minha filhinha aqui no balé. Eu não estou vendo, quando eu faço isso, eu não estou vendo o meu filho, porque eu estou olhando para ele através dos filtros do meu próprio trauma, certo? Então, quando isso acontece, né? Então eu queria ser uma bailarina, um pianista e minha mãe não deixou, algo interrompeu aquilo. Eu queria ser um jogador de futebol, algo interrompeu aquilo. Na minha infância, adolescência, enfim. Eu tenho meu filho e eu olho para ele, né? Agora não, eu vou te dar toda a oportunidade para você ser um jogador de futebol, vou inscrever a minha filhinha de 4 anos no balé. Eu não estou olhando para ela, eu estou impondo de forma inconsciente a minha vontade. Ok? A minha frustração, o meu sonho interrompido. Se eu tive privações e eu quero proporcionar isso para o meu filho, né? Eu não estou olhando para esse ser. Quando eu olho para esse ser, eu estou lembrando de como foi a minha infância. Então eu olho para esse ser através das lentes
do meu próprio trauma. Eu não estou olhando para essa criança, eu nem consegui reconhecer essa criança como um todo ainda, porque eu estou vendo ela a partir das minhas próprias dores. Então, seja se eu apanhei e eu bato, ou seja, se eu apanhei e eu não bato de jeito nenhum porque eu falo que bater é muito ruim, eu estou passando traumas geracionais de um jeito ou de outro. Ou seja, de qualquer forma, os traumas eles vão ser repetidos. Tem um caminho. Vou explicar para você qual que é. Vou pegar aqui um exemplo de uma pessoa que eu estou trabalhando com ela. Então, ele tem sintomas. Por que a pessoa chega na terapia? Porque ela tem sintomas extremos, certo? Ninguém vai procurar terapia sem ter algum tipo de sintoma emocional, alguma coisa. Muitos de vocês que estão aqui vendo essa live já tentaram fazer muitas coisas por si só, né? Então tem muitas informações que vocês podem tirar disso daqui. Mas vocês vão tentar muitas coisas antes de procurar um processo terapêutico. Para procurar terapia, a pessoa já tentou de tudo. Então aquele homem chegou e ele estava com um sintoma ali bastante disfuncional na vida dele, certo? Ele não me... E aí é que eu quero explicar para você realmente entender a ligação disso na infância. Eu não queria falar do sintoma dele em si, tá? Mas a gente começou a explorar esse sintoma e a gente começou a se dar conta que ele na infância dele, ele teve muito problema com o pai. Né? Então o pai tinha outra mulher, o pai deixava faltar coisa em casa, o pai trouxe muitas sensações de privação para casa. A criança, quando vê o pai ou a mãe sofrer, aí uma criança de 5, 6, 7 anos, que ela capta essa informação nesse campo morfogenético, o pai falando ou não, a mãe falando ou não, a criança capta, tá? Essa criança, no caso dele, decidiu que ia ajudar a mamãe. Certo? Então, inconscientemente, se une com a mãe, excluiu o pai, tá? Essa pessoa cresceu e ela tá ficando doente de tanto trabalhar. Ela trabalha e não precisa trabalhar tanto, só que tá ficando doente e não consegue deixar de trabalhar, porque para ela sempre vai faltar dinheiro. Ela sempre dá um jeito e uma desculpa para dizer que vai faltar dinheiro e tá trabalhando de domingo até meia-noite, não tô brincando, para não faltar dinheiro. E essa pessoa tá ficando de idade já. Só que olha só que engraçado. A esposa sente como se o marido não tivesse presente. O filho sente que o pai não está presente. Não é o mesmo sentimento que ele sentiu lá do pai na infância? O pai não estava presente. O pai não proporcionou aquilo que ele precisava. É a mesma sensação que o filho tem dele hoje. Mas na cabeça dele, ele está proporcionando algo que é beneficiado por dinheiro. Ele pagou faculdade, ele pagou isso, ele não deixou passar fome, só que emocionalmente faltou. Então, no fundo, o sentimento é o mesmo. Então, você entende como essa pessoa está repetindo um trauma geracional? Ok? Então, o que ele não teve, ele quer proporcionar. Só que no fundo, o sentimento do que os filhos estão sentindo é a mesma coisa que ele sentiu, né? E ele não tem consciência disso, que ele está num piloto automático baseado em algo que aconteceu e ele está repetindo isso. Por isso que a gente na vida adulta tem uma tendência muito grande a repetir o que acontece na nossa infância. Acredito que com esse exemplo tenha ficado muito claro, né? Então aqui, ó, a gente já está em 2 blocos. Tem o transgeracional, certo? Que vem lá dos nossos antepassados. Tem que se juntam com os traumas que nós passamos desde a barriguinha da mamãe e assim a gente vai passando. Então meu filho lá tá com 6, 7 anos ou um pouco mais velho. Eu quero sim que ele seja feliz, mas ele começa a ter sintomas. Criança que tem sintoma, presta bastante atenção. Ela não quer chamar a sua atenção, ela só não sabe lidar com o que está acontecendo inconscientemente dentro dela, ela não faz a menor ideia, tá? Seja ela esteja conectada a traumas transgeracionais, seja a traumas intrauterinos que ela passou, ou seja, se ela já está captando as suas próprias dores que você passou na infância, tá? E olha só que coisa interessante também. Você já percebeu que quando você tá nervoso, se você tem filhos, né, ou quando eles eram pequenos, no momento que você tá nervoso, você repetiu exatamente as coisas que você odiava que os seus pais faziam? Já aconteceu isso com alguém aqui? Então aqui eu adicionei um segundo bloco, me digam aí se vocês estão me acompanhando, tá? Como eu disse, é muita interação, eu fico muito contente com isso, mas não vou conseguir ler todas as perguntas, tá?
Tem a Cristiane aqui contando a história do filho dela, que foi gerado no Japão, né? Então, assim, esse material intrauterino, né? Isso que passou com ele lá, claro que influencia ele. A Leila tá falando, minha mãe ficou órfã de pai ainda criança e foi dada por minha avó a uma prima aos 10 anos e ela nunca mais voltou a morar com a mãe, pois saiu casada da casa da prima. Ela foi uma mãe ausente e eu também. Cuidei muito das minhas filhas, mas não fui próxima delas, da mesma forma que minha mãe não foi próxima de mim. Isso é uma repetição? Com certeza, Leila, é uma repetição. E esse trauma que aconteceu com a sua mãe, ou seja, ela ficou órfã de pai muito cedo. Isso é um trauma gigante para a criança, tá? E logo depois a mãe deu ela para a prima. Então essa ausência, com certeza esse sentimento, por mais que ele não seja expresso, vai passando de geração em geração, e aí a gente ao longo da vida, situações, a gente vai reforçando essas informações, essas crenças limitantes, aqueles sentimentos mais profundos. Então tá bem correto, isso é uma repetição. A Manu já trouxe aqui para mim algumas perguntas interessantes que eu vou ler, tá? Para ver se eu consigo responder, mas eu tô dando alguma passadinha aqui também nas perguntas de vocês, tá? Eu me vejo realmente repetindo tudo que minha mãe fazia comigo e abominava isso, mas fazendo. Estou frustrado com isso. O que eu faço? Calma que a gente chega lá, Alana. Calma. Ok, gostei dos seus amiguinhos. Muito bom, transferimos nossas frustrações e expectativas para os nossos filhos. Sim, tanto frustrações quanto expectativas, porque a gente não vai ver aquele ser como ele é, a gente vai ver através das nossas próprias frustrações. As nossas expectativas dizem respeito às nossas próprias frustrações, certo? Porque se você teve privação, quantos pais não foi assim? Isso é pode ser uma coisa boa. Por exemplo, minha mãe estudou até a 4ª série. Minha mãe deu um duro danado. E eu me lembro quando eu estava na 2ª série, ela foi pagar uma escola particular para mim, ela trabalhava de madrugada para poder pagar, e eu me lembro que eu ia repetir de ano. E assim, em regressões, em trabalho terapêutico, eu voltei ali e eu pude perceber quanta culpa eu sentia. Eu falava, eu não tô conseguindo aprender, eu não tô conseguindo desenvolver, eu não tô conseguindo acompanhar a turma e minha mãe tá dando um duro danado. Hoje eu sei que eu tava conectado também às frustrações que minha mãe tinha lá na 4ª série, que a professora batia muito nela e chamava ela de burra, né? E eu me lembro que quando eu cresci, minha mãe, ela tinha isso, ela nunca se achou inteligente, ela falava muito isso, né? Que ela era burra, tá? Então, realmente a gente vai repetindo esses traumas, tá bom? Nossa, eu faço isso, só penso como eu sofri. Isso acontece de forma inconsciente, sim. Vixe, estou assustada, você está falando tudo de mim. Não estou vendo meu filho, mas o meu sonho não realizado. Que chacoalhão. Bianca, isso aqui é um chacoalhão, mas assim, como minha namorada costuma dizer, é um tapa na cara. Não, isso é para realmente a gente despertar. Vocês vão entender a importância, a força que uma palavra tem chamada clareza. Ok, quando entendi isso comecei a sentir uma culpa muito grande, mas depois que a ficha caiu mesmo entendi que dei para o meu filho o que eu tinha para dar, então a culpa passou e ficou mais leve para mim, estou começando a ficar amaciada. Exato, Eliane, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Você poderia me responder, por favor, porque eu olho para minha filha com uma distância, parece que não tomei ela ainda para mim, mas amo ela muito, amo muito ela. Minha vida é tudo para ela, assim, eu posso, de repente, assim, você vai entender aqui, Alana, o que está acontecendo com você e com a sua filha, com os exemplos que eu vou dar, tá? Ok. Tem muita pergunta mesmo, gente, eu não vou conseguir aqui falar todas, então vou ver aqui as perguntas que a Manu separou para eu passar para o próximo bloco, tá bom? Com qual idade eu consigo reverter a influência aos meus filhos? Daisy, que pergunta incrível, passou batido aqui pra mim. Com qual idade? Quando eles são criança, até tipo uns 5, 7 anos, é uma idade ideal pra gente fazer muitas intervenções. Vou te falar como, tá? Até o final dessa palestra. Quanto mais bebê, mais fácil ainda. Quando nós somos adultos, aí é o adulto, ou seja, seu filho se tornou adulto, adolescente, coitado, ele não tá lá nem aqui, né? Ele tá numa fase bastante confusa. Mas quando são adulto, o adulto tem que assumir a responsabilidade por isso e tem como ele curar isso, ou seja,
Eu também tenho uma ancestralidade, eu também tive uma infância, eu também passei pela barriga da minha mãe, eu também tive meus traumas, só que tem como a gente se curar, tá? Mas não foi minha mãe que quis que eu curasse os meus traumas na idade que eu tô, certo? Eu procurei ajuda para curar os meus próprios traumas. E aqui é o mais incrível, que é um tema que a gente vai entrar já já. Assim eu liberto as gerações futuras que vão vir depois de mim, certo? Tem uma coisa que a gente fala na linha do trauma que é assim, ó, cure um trauma, você cura 7 gerações para trás, 7 gerações para frente. É lindo isso, não é? Ok, outra pergunta. Como tenho acesso às mazelas das gerações passadas? Alana, como tenho acesso? Existe o processo de constelação familiar, Alana, talvez também regressões, mas eu gosto bastante do processo de constelação familiar. A gente tem acesso à informação, vocês vão entender a importância de eu saber essa informação, tá? Toda criança tem traumas, Raquel Martins. Todo ser humano tem traumas. Absolutamente todo ser humano tem traumas, Raquel. Eu sou especialista em mais de 10 abordagens que lidam só com traumas e é bastante interessante isso, né? Porque o nome trauma às vezes carrega um preconceito para muitas pessoas, certo? Mas todo mundo tem. E é bastante interessante a gente entender que uma vez uma pessoa me disse o seguinte, vou contar dessa maneira ficar mais fácil vocês entenderem. Eu estava num grupo de síndrome do pânico e a síndrome do pânico geralmente ela é desengatilhada por traumas na infância de abandono, da pessoa não ter o suporte suficiente, de se sentir abandonada. E quando a síndrome começa, é um trauma na vida da pessoa atual que desengatilha todos aqueles traumas passados, né? Então, por isso que vem aquelas reações tremendas. A pessoa pode curar o sintoma, mas enquanto ela não mexer nas causas, né, esse sintoma ele pode voltar ainda, porque em algum momento isso pode ser desengatilhado de novo, certo? A primeira etapa para a gente lidar com síndrome do pânico realmente é ajudar a pessoa a gerenciar o sintoma, depois a gente explora as causas mais profundas. Uma vez uma pessoa estava no grupo e disse assim, mas eu não tenho traumas de infância, meus pais me cuidavam demais, eles me protegiam demais. Eu disse assim a essa pessoa, e você quer um trauma maior do que esse? Ok? Porque você foi super protegido. E quando desengatilhou a síndrome do pânico? Quando o pai morreu. Certo? Então a super proteção é muito traumática. Se vocês me perguntarem, sabe o que é muito curioso na terapia? Atendendo as pessoas, eu percebi o seguinte, isso é bastante curioso. Tem aquelas pessoas que têm um histórico bastante traumático, que o pai era alcoólatra, enfim, descia o cacete, muitas outras coisas, abuso. E tem aquela que era super protegida. Na terapia, qual você acha que é mais fácil de tratar? Aquela que era super protegida ou aquela que tomava umas boas porradas? Um monte de porrada na infância que a vida realmente castigou. Eu sei que não vai dar tempo de eu ouvir sua resposta, mas a resposta é muito mais fácil trabalhar aquela que tomou porrada. A que foi super protegida, em algum momento na vida ela vai precisar crescer. E isso vai ser extremamente difícil para essa pessoa. Vai ser extremamente difícil ela dar esse passo, ok? O outro é só curar os traumas. Esse aqui a gente vai ter que ensinar essa pessoa a lidar com a vida, a ela crescer, a ela saber que ela vai ter que ir na vida e vai ter situações. A vida não é bonitinha, a vida vai trazer desafios, a vida é imprevisível, ok? Em muitos aspectos. E ela vai ter que aprender a lidar com isso, tá? Então, realmente, todos nós temos traumas, ok? Se meus filhos não são criados por mim, interrogação, aí seus filhos foram criados por quem, tá? Aqui não tem o nome de quem fez essa pergunta. Por que olho para minha filha com distância, né? Alana, a mesma pergunta que eu vi aqui. Provavelmente porque vocês estejam conectadas aí, né, por traumas inconscientes, ou de ancestralidade, ou de intraútero, né? Tem um caso, né, que eu vou, um entre tantos, de uma mãe que ela realmente, eu fiz um trabalho com ela não conseguia nem ter um relacionamento saudável, porque ela tinha uma falta de pai, né, o pai não era presente. Então, primeiro a gente foi curar o relacionamento dela com o pai que nem existia dentro dela, era um vazio tremendo. Ela até dizia assim, meu pai jamais vai estar comigo no altar. Ela disse que cresceu falando isso. A gente trabalhou essa parte da vida dessa pessoa e o tempo que a terapia tomou, certo? As técnicas ajudaram bastante, claro, ela se comprometeu, ok? Ela seguiu aí as minhas orientações
E ela conseguiu um relacionamento saudável, porque ela não entendia por que ela se relacionava com pessoas que não condiziam com o que ela queria. Ela se achava uma pessoa inteligente, bonita, enfim, mas não conseguia um relacionamento bom. Depois ela já estava se relacionando com esse rapaz, ela veio no treinamento Metamorfose, que é a nossa vivência imersiva, ela participou de algumas constelações comigo. É como se esse relacionamento mudasse da água para o vinho, eles conseguiram se conectar, os dois. O relacionamento fluiu, porque eu também fiz um trabalho com esse rapaz, né, que era namorado dela, tiveram uma filha. Então ela ficou grávida e ela achou que ela ia amar a filha dela com todo o coração, que ela ia amar a filha dela com todo o amor, né, mas na gestação ela já não se sentia muito conectada, e ela achava, quando minha filha nascer vai ser diferente. Nasceu, não foi diferente. Eles até trouxeram a bebê aqui porque quando era muito novinha chorava demais e estava acontecendo algumas coisas. Fiz até uma intervenção e disse à mãe, isso é algo que aconteceu com você na sua gestação, na gestação que você passou na barriga da sua mãe. Eu afirmei isso para ela naquela sessão porque deu para ver nitidamente ali, sentir, captar naquele campo que estava acontecendo. A filha dela era só um reflexo do próprio trauma que ela sofreu na barriga da mãe dela. Então, de desconexão. Voltando lá dentro, durante os processos na vivência, ela visualizou a filha, ela se emocionou horrores, e chegando em casa, o relato dela pra gente foi que ela viu outra bebê. Ela se conectou de uma forma completamente diferente. Ou seja, o que a filha dela estava passando, você entende aqui agora, que era o trauma de quem? Dela! Um trauma que ela vivenciou no útero da mãe dela. Então ela pôde curar esse trauma na filha dela, que não era o trauma da filha dela. A filha dela era só um reflexo de um trauma que existia dentro dela. Então elas puderam se conectar, ok? Então, possivelmente, né, essa dificuldade de conexão com os filhos, o que eu observo muito nos trabalhos que eu faço, são traumas de própria conexão da pessoa com a mãe e que geralmente vem do período intrauterino, certo? Então é bastante interessante a gente olhar para isso daqui, tá? A Yara tá falando aqui se eu faço terapia online. Faço sim, Yara. Depois a gente pode deixar aqui nos comentários o contato da nossa equipe. Faço terapia por Skype, inclusive já tendo muita gente do Japão. Brasileiros aí pelo Japão. Ok, eu vou para um próximo bloco aqui, certo? Vou para um próximo bloco. Queria muito poder ler os comentários de vocês com bastante calma. São tantos. Então aqui a superproteção é super traumática, caramba, sim, porque quem falta, quem é rejeitado, que é a superproteção. Quem tem a superproteção tem o maior trauma quando vem na terapia. É incrível isso, é incrível o ser humano, ele nunca tá contente com o que ele tem. Mas a gente vai crescendo, a gente precisa crescer e a terapia pode ajudar bastante nesse processo, certo? Vocês entenderam aí, então, que a gente passa traumas, né? Que o seu filho, quando faz birra, um comportamento, algo disfuncional no seu filho, principalmente dos 7 anos para baixo, ele está refletindo o seu sistema familiar, o seu e o do seu marido. Ele está refletindo as próprias experiências que ele passou dentro do útero. Olha só que história interessante. Dentro da psicologia pré-perinatal, que é um mundo à parte, isso realmente é algo muito vasto, né? E eu vou começar a fazer lives sobre isso também. Vou explicar muitas coisas para vocês. Tem vários choques e traumas que podem acontecer independente dos nossos pais, ok? Independente se é uma tentativa de aborto, independente se é um cordão enrolado, independente se é um choque do gênero, ou seja, queria menino e veio menina, que é, por exemplo, a pessoa não querer nascer. Isso antes dela vir, ela veio e ela se arrepende. Pode acontecer um choque tremendo chamado perda do irmão gêmeo, ok? E essa perda do irmão gêmeo, quando a gente vem, né, não necessariamente está crescendo na barriga da mamãe, pode se perder ali na jornada do esperma, pode desenvolver 2 embriões ou fecundar 2 e um morrer em algum momento, que a mãe nem tinha noção que tinha um outro filho lá dentro, mas o que ficou sabe, e isso impacta diretamente. O nome disso é síndrome do gêmeo desvanecido, certo? Então, isso é um choque clássico. Em todas as vivências pré-perinatal aparece gente com isso, porque 40% das pessoas têm isso.
Então tinha uma pessoa que frequentava meus grupos de constelação e ela sempre me ouvia falando sobre a síndrome do gêmeo desvanecido e tipo, como ela não teve, pra ela tanto fazia, né? Porque eu sou um gêmeo sobrevivente, né? Então eu tenho muita expertise e experiência nesse território, porque eu tive que usar para curar minha própria questão, então eu me aprofundei muito nisso. Essa mulher um dia veio no nosso grupo toda assustada e falando assim: vocês não vão acreditar no que eu ouvi o meu netinho de 4 anos dizer. Ele disse que não veio sozinho e que no útero tinha um irmãozinho crescendo dentro dele e a parede absorveu. Então a mãe achou aquilo engraçadinho. Ela era a avó da criança, tá? A mãe achou aquilo que era uma fantasia da criança, ok? E a propósito, uma aspas aqui. Se você souber perguntar para a criança no ambiente certo, da forma correta, até 5 anos, a criança conta coisas de vidas passadas. Tem um documentário do Discovery que fala isso. Elas contam as coisas que elas passaram dentro do útero. É muito interessante, mas você tem que saber como perguntar, tá? Isso eu não consigo te ensinar, mas eu consigo realmente, quando eu tô com essas crianças, a gente consegue ter bastante acesso. Então, quando essa avó contou sobre essa criança, eu falei, perda de gêmeo. E ela falou, o que eu posso fazer? Eu falei, olha, você como avó, não sei se pode fazer muita coisa se essa criança não dorme na sua casa, mas a mãe dela, se entendesse e acreditasse, podia fazer muita coisa. Mas a mãe aí não se interessou e achou que isso era uma viagem total. Então tem como a gente fazer bastante coisa assim. Então você entendeu que tem traumas que vêm da ancestralidade, traumas que eu passo na minha infância, eu vou passar para os meus filhos, e tem traumas que a criança sendo gerada, tem traumas que são independentes de você e da ancestralidade, e todos vão se somar. Já entendeu por que a gente tem dificuldades e desafios na vida? Então é uma vida de evolução para a gente ir curando todas essas partes. E não existe botão mágico, pílula mágica, a técnica mágica que eu vou fazer agora e em 5 minutos eu vou me curar. Não acontece assim. Mas existe um processo, tá? Que é muito assertivo e que pode começar a ajudar a gente a se abrir, expandir consciência e curar tudo isso, tá bom? Porque a gente não pode brincar de Deus também, mas muitas coisas podem ser transformadas. E tá aí a epigenética para dizer que 95% dos genes são absolutamente mutáveis, tá? Então, mais um bloco aqui e a gente vai para o próximo para começar a falar dessas intervenções que a gente pode fazer, certo? Manuel, quando sente uma vontade muito grande de viver um amor mesmo sendo casada, seria falta de gêmeo? Isso pode ser a síndrome do gêmeo desvanecido, né? Pode ser, mas eu não posso te afirmar aqui, Eliane, que é isso. Tem um vídeo meu completo no YouTube falando sobre a alma gêmea, né, que é como encontrar a sua alma gêmea. Tem várias perguntas que eu faço lá. Se você respondeu sim a maioria, é um grande indício. Ter certeza se isso aconteceu só explorando em regressões. Por mais que as pessoas me deem sinais, muitas vezes, eu gosto de confirmar explorando em regressão, tá? Porque aí a pessoa vai encontrar, vai entender e vai começar esse processo de cura. E o que seria o que, Amanda? Não entendi a sua pergunta. Santo Deus, estou percebendo milhões de problemas que tenho que curar. Alana, todos nós temos. Bem-vinda ao clube dos seres humanos. Então, bem-vinda ao clube dos seres humanos, pois todos nós temos muitas questões. Por isso que o que me assusta, por exemplo, são pessoas que dizem assim, eu não tenho traumas. Jura? Então tá bom. Não que você tenha na sua consciência, tá? Que você não tenha traumas. Bom, então vamos aqui partir. Como que eu posso ajudar os meus filhos? Primeiro eu vou falar uma forma, depois outra, principalmente se você tem filhos pequenos. Adulto já não dá mais, é só a primeira forma, tá? Vocês entenderam essa história que eu contei desta mãe que não conseguia se conectar com a filha, né? Era muito desejada a criança, embora ela fosse desejada na gravidez. Não havia conexão do jeito que ela queria, isso a preocupava bastante. Ela achava que quando nascesse ia ser, quando nasceu não foi. A criança apresentou vários sintomas, até que a mãe fez um trabalho com ela mesma. Ela curou os próprios traumas. E aí, lembra daquele campo morfogenético? Se eu tenho a informação orbitando, né, aqui,
que eu carrego esta condição, quando eu curo esta condição, começa a orbitar aqui uma nova informação que aquela pessoa vai captar também, certo? Então, por isso que na linha do trauma a gente fala, cure um trauma, cure 7 gerações para trás, 7 gerações para frente, tá? Porque quando eu faço esse trabalho, aconteceu várias coisas lá com a minha ancestralidade, certo? Que eu não faço a menor ideia do que seja. Quando, por exemplo, num processo de constelação, eu posso começar a curar aquela informação que chegou até mim, porque agora eu tenho um contexto, eu entendi algo ficou mais assentado dentro de mim. Às vezes a gente encontra informações bem difíceis de digerir, certo? A gente encontra informações bastante difíceis de a gente aceitar. Isso é uma outra história, a pessoa aceita se quer, mas as informações vêm. E aí eu começo a compreender, e não tem como muitas pessoas falam, eu não queria ter carregado isso da minha avó, da minha bisavó, sinto muito, mas inconscientemente é você quem se conectou com aquilo. Ninguém plugou um cabinho lá e falou, você tem que levar isso. Nós, inconscientemente, por amor ao nosso sistema, nos conectamos a isso, tá? Então, fazer um trabalho consigo próprio é o melhor caminho para você curar os seus filhos. Sim, eu atendo crianças, tá? Mas eu atendo crianças com uma condição. Se os pais fizerem terapia junto. Se os pais explorarem primeiro comigo em uma constelação sem o filho estar presente, o que está acontecendo com essa criança, ao que ela está conectada ao sistema, porque esse problema, muito provavelmente, talvez seja algo dela intrauterino, e ali a gente vai saber, certo? E talvez seja algo do sistema, seja um sentimento reprimido da mãe, da avó, algo que seja transgeracional. Então eu quero primeiro que os pais, antes de ficar culpando o filho, você não estuda, você faz isso, você é birrento e blá, 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 compreendam inconscientemente o que está acontecendo com aquela criança, tá? Uma vez que os pais compreendem, se eles são abertos o suficiente, tá? Porque eles vão estar envolvidos nisso, a criança passou por eles ali, de repente pulou uma geração, mas os pais estão vinculados a isso. Então, quando o pai, a mãe começa a se colocar naquele lugar, ter uma visão diferente do filho, poxa, olha o que ele está conectado, e começa a ter compaixão e uma nova visão em relação a isso, isso começa a mudar a informação. Aí eu trabalho com a criança, o trabalho rende muito, porque eu já cansei lá atrás de trabalhar com criança. Trabalhar com criança é muito fácil, elas mudam muito rápido, só que aí volta para o ambiente, em casa, adivinha o que acontece? Tudo de novo, porque é sistêmico muitas coisas, tá? Mas Manuel, e se não é sistêmico? E se é um choque que essa criança passou dentro do útero? Ótimo, se eu tenho essa informação agora, tá? Eu posso desenvolver caminhos para ajudar essa criança a se curar, trabalhando com ela, muitas vezes trabalhando só com a mãe, ensinando algumas coisinhas que eu vou ensinar para vocês aqui, tá? O que a gente pode fazer, principalmente quando as crianças são pequenas, tá? Seja o seu filho adolescente, seja o seu filho adulto, seja o seu filho um bebê, se você faz o seu trabalho, o seu próprio trabalho, ou seja, tem muita gente aqui que falou, eu tive uma infância difícil, meus pais se divorciaram. Quando você começar a curar esse trauma, isso vai reverberar no seu filho. Se você tem sentimentos de abandono, se sua mãe teve problemas de conexão com a mãe dela, isso vai ressoar no seu filho. Se você começa a curar os sentimentos de abandono, por exemplo, você entende lá numa constelação, minha mãe já não se conectava com a mãe dela. Eu começo a entender, eu começo a curar os meus próprios sentimentos com a minha mãe, que inclusive já partiu, por exemplo. A minha filha, ela vai captar, ela vai orbitar nisso, mas o que começa a acontecer? Muitos pais começam a se sentir culpados, e se não é o caminho. Quando você se sente culpado, você está curando alguma coisa em você ou você está colocando mais peso? Você, como pai ou como mãe, de forma inconsciente, você fez o que vinha passando para você, você fez o que você aprendeu e você agiu de acordo com o que você experienciou na vida. Culpar-se não é solução para nada. Se fosse, eu ia falar assim, culpe-se e se flagele, se autoflagele aí até a morte, mas não vai resolver nada, tá? Então quando você se culpa, ao invés de você ajudar a criança, você tá pondo ainda mais carga na criança, ou no filho já crescido, certo? Então, se culpar, achar que você é responsável por isso, não tem culpados aqui. Vamos pensar o seguinte, você que é pai, que é mãe,
Quando você se tornou pai e mãe, você já assistiu aquele filme Matrix, que a pessoa precisa dirigir um helicóptero e ela põe o cabo aqui, liga para a central e fala, me dá o download aí para dirigir esse modelo de helicóptero, ela dá uma tremida ali no olho e ela aprende como dirigir o helicóptero. Quando você se torna pai, ou seja, você faz aquele teste de gravidez, você percebe que a menstruação não desceu, futura mãe, não veio um download de como ser pai e mãe. Não veio. Você é uma criança que cresceu. Eu costumo dizer que nós somos crianças crescidas. Os nossos pais são crianças crescidas. E aí, quando vem alguém, nasce alguém, chega alguém, além dos meus traumas, vem essa responsabilidade, que é lidar com essa criança da melhor forma possível. Existe muito amor, mas culpar-se não é solução. Ok? Porque você não fez o download. Você ter filhos, os seus traumas não são apagados, não. Eles continuam lá bem despertos dentro de você. Inclusive, quando você está grávida, você desengatilha os seus próprios traumas que você passou na gestação, lá na barriga da sua mãe, certo? É um gatilho muito grande, inconscientemente eles começam a se desengatilhar. E é nesses momentos também que o feto já começa a absorver essas coisas que vêm de transgeracional, certo? Então, tudo isso aqui é bastante interessante. Então, curar a si mesmo é o principal meio para você curar os traumas dos seus filhos. Nós somos seres que estamos aqui em desenvolvimento espiritual, em desenvolvimento emocional, e essa é uma jornada individual, embora nós vivamos em grupos e temos família, certo? Cada um tem a sua própria jornada. Quanto mais eu ministro vivências pré e perinatal, as pessoas descobrem os acordos porque elas vêm. Sinto muito se isso não se encaixa com as suas crenças, tá? Mas você só vai descobrir isso nessas regressões, porque eu falo para as pessoas, não acreditem em mim. Agora checa a sua história, o que aconteceu. E assim, eu vejo pessoas que têm aquela doutrina religiosa específica que nem acreditam em reencarnação e elas começam a ficar confusas porque vem aquela emoção, vem aquela história, e aí? Né? Eu costumo chamar do verdadômetro lá no corpo. Né? Inclusive nessa última turma teve uma pessoa que dizia, eu sou evangélica e eu acessei uma outra existência, eu acessei os meus acordos antes de vir. Isso é completamente libertador, porque você começa a compreender algo em um aspecto muito amplo. O que eu quero dizer com isso? Todos nós estamos em uma jornada de desenvolvimento pessoal, certo? Então, nós como indivíduos vamos ter que fazer a nossa própria parte. Uma vez me perguntaram assim, nossa, os seus filhos não vão ter traumas. Eu olhei assim e falei, o quê? É claro que eles vão ter traumas. E eu quero que eles tenham bastante traumas. Porque quando você cura um trauma, é muita força de vida. Trauma traz muito aprendizado quando a gente limpa as emoções negativas. Então assim, eu sou muito grato aos meus traumas. Eu não mudaria nada no que aconteceu na minha vida hoje, tá? Depois de muita terapia. Então isso realmente é muito importante. E eu não queria dar esse trauma gigantesco para os meus filhos, deles não terem traumas. E eu digo, eu vou ser pai deles. Ok? Eu não vou ter como estar consciente o tempo inteiro. Lembra? 95% do tempo é inconsciente. Quantas vezes eu me pego em comportamentos que eu não gostava do meu pai, mesmo com a namorada, mesmo em situações na minha empresa, e eu posso ponderar, falar, poxa, olha só, ainda tenho isso a ser curado, porque eu não gostava daquele comportamento, mas ele está automático em mim. Não adianta me cobrar. Preciso acolher isso e de alguma forma desenvolver algo para ir mudando isso, certo? Porque para mudar algo eu tenho que ter primeiro consciência do que eu quero mudar, certo? Então realmente fundamental essas informações que eu tô passando para vocês. A gente está em uma jornada de evolução, então os meus filhos eles vão ter a evolução deles e eu falo assim, ó, que ele tenha um bom terapeuta na vida adulta, porque você é pai, ok? E muito parecido com o que o meu pai foi, porque hoje eu me tornei o que eu me tornei, porque meu pai foi como ele foi e ele me causou um monte de trauma que eu entendia como trauma e hoje eu entendo que foram as melhores coisas que ele poderia ter feito, que eu tive tantos aprendizados do jeito que ele fez, foi realmente uma parceria incrível e
Meu pai fez eu gastar aí de dezenas de milhares de reais em terapia, porque era o problema da minha vida, e depois que eu descobri também que eu tinha uma irmã gêmea dentro do útero que eu perdi, enfim, isso me custou aí dezenas de milhares de reais, só que hoje, olhando essas dores, eu pude crescer tanto, né, podendo reprocessá-las, podendo me entender, as minhas emoções, enfim. Uma maneira de ajudar os seus filhos se curarem é curar a si próprio. Tá? Porque você nisso, num processo de constelação, não adianta fazer uma constelação, não vai curar sua vida não, tá? E também como muitas pessoas fazem, fiz 5 constelações e não aconteceu nada, tipo como eu fiz, eu vou lá, tenho aquelas informações, a constelação vai mostrar o caminho de solução, eu tenho que assumir a responsabilidade. Ok, não adianta fazer só porque eu paguei ou tá feito. Lá você vai na concessionária, você compra o carro é teu, mas você tem que cuidar, não põe gasolina não troca o óleo para ver se ele anda, o motor funde. Então pagar não é sinônimo de curar, você tem que assumir a responsabilidade. Você pode fazer regressões, ter acesso, pode começar a processar os seus traumas, mas vai depender se você vai se engajar ou não, vai depender muito do seu mindset, tá bom? E tem aqui uma outra forma para você curar os seus filhos. Quem tem filho pequeno aqui vai amar o que eu vou ensinar para vocês, tá? Antes de ensinar isso, preciso entender se vocês saber aqui de vocês se vocês entenderam esse próximo bloco. Tá muito interessante esse papo, né? Esse engajamento realmente está gerando uma vibe muito legal. Outras perguntas aqui, ó. Bebês e crianças que adoecem muitas vezes pode estar relacionado a quê? A Ellen perguntou isso. Ellen, eu era uma criança que eu tinha dor de garganta constantemente, eu vivia doente da garganta, eu tive tantos problemas, eu nasci, quase morri, muitas coisas aconteceram. E hoje adulto, depois de ter feito muita terapia, principalmente explorado o período intrauterino, tinha muita coisa que vinha de lá. Depois que eu comecei o meu processo terapêutico, eu tô há mais de 7 anos, não vai fazer mais, 8 anos, que eu não tomo mais remédio para garganta, ou seja, minha garganta não inflama mais, porque antes era todo mês. Até a vida adulta. Eu me lembro de criança de um gosto do remédio que chamava Bactrim. Era um antibiótico que eu tomava quando criança, que eu me lembrava do gosto até recentemente. E eu lembro que, tipo assim, quando eu morava na Europa, já era adulto, uma dor de garganta, ia na farmácia, antibiótico, amoxicilina, porque anti-inflamatório, qualquer coisa, os bichinhos lá dentro de mim, eles pulavam, não fazia efeito, tinha que ser antibiótico e dos fortes. E aí mudou, né, que agora tinha que ter receita, e ainda bem que eu comecei a fazer terapia, porque senão eu ia estar lascado. Mas na medida que eu curei a minha parte emocional, os meus sintomas mudaram. Eu fui um bebê que adoeci bastante. Então está relacionado ao quê? A problemas emocionais. Quais? Não faço ideia, tem que explorar para ver, tá? Cuidado com essa continha, isso é isso, cuidado com essa continha linear. Quem funciona de forma linear é a parte consciente, certo? Então, explorando a história, a gente vai saber o que está por detrás daquele sintoma. É um choque intrauterino? É um trauma que essa criança pegou da mãe? É algo da ancestralidade que está muito desalinhada e emaranhada? Certo? Outra pergunta aqui. Por que criança sonâmbula? Enfim, sonâmbulo, a gente entra no inconsciente. Eu também fui uma pessoa sonâmbula, eu tive de tudo, né? Você já viu. E isso me fez me tornar um bom terapeuta, pelo menos, porque eu pude explorar muito sobre a minha história. Eu não posso afirmar categoricamente, tá? Mas quando a gente sonha, a gente reprocessa muitas informações que a gente aprende durante o dia e é uma expressão do inconsciente tentando também resgatar e processar traumas, tá? Por aqui, a Tami, muito bom saber que a superproteção é tão traumática quanto o abandono ou traumas. Eu não vou dizer quanto, Tami, eu vou dizer mais. Mais traumática. Por que eu superprotejo os meus filhos? Lembra da visão dos meus filhos? Se eu tive isso, ou seja, eu tive falta, então meu pai não me protegeu, alguma coisa, eu vou super proteger meu filho. Eu não estou vendo meu filho. Quem eu estou vendo ele a partir dos meus traumas, da lente dos meus traumas. Então, realmente, é mais traumático porque eu ainda estou conectado aos meus traumas. Se eu tenho medo de tudo que aconteça com meu filho, isso é meu. Isso, de repente, vem do meu sistema. Então, isso não é tão traumático quanto um trauma. É mais traumático, né? A superproteção, na minha opinião, como terapeuta experiente em mais de uma década, é mais traumático. Bom, a Manu corrigiu a pergunta aqui da Daisy, deixa eu ver se eu consigo entender. Como posso mudar meu sistema se quem veio depois de mim não acredita nisso?
Você não precisa que alguém acredite. Você faz a sua parte. Ou seja, o sistema não vem ressoando uma informação. Quando chega em um membro do sistema, a informação pode ser transmutada ali. Lembra, 7 gerações para trás, 7 gerações para frente? Ninguém precisa acreditar em absolutamente nada. E de repente esse ceticismo, essa falta de crença, seja porque essa pessoa de forma inconsciente está mais conectada do que você imagina isso. A coisas sistêmicas. O ceticismo, ele tem muitas coisas inconscientes por detrás. Você nem imagina, Daisy. Então, não importa se a pessoa acredita em você ou não acredita em você, tá? Por isso que é muito bacana o trabalho pessoal. Levem isso com você. O trabalho que você faz consigo, você cura para trás e você cura para frente, porque a informação que foi chegando, ela chegou até você e ela é transmutada, claro, se você faz um bom trabalho, tá? E aí, isso para frente vai vir o quê? Uma nova informação. Não vem mais a mesma informação, tá? Então, essa é a minha resposta a vocês. Gente, eu tô muito contente com a interação de vocês aqui. Deixa eu ler uma aqui. Manuel, você ser grato porque você gastou grana para curar os traumas do seu pai com você, rapaz. Tenho muito que aprender e mudar meu coração. Se eu sou grato, Amanda, olha, eu vou dar um relato pessoal aqui bem curtinho. Nas minhas vivências pré e perinatal, eu desenvolvi uma habilidade que, enquanto eu estou conduzindo as pessoas nas regressões, eu entro em um estado, eu preciso estar naquele estado para conduzir as pessoas, porque não é racional. A gente vai acessar inconsciente primitivo. Eu acesso muitas coisas que eu passei. Eu já perdi as contas, então, de quantas regressões eu já fiz. E quanto mais a gente se aprofunda, mais informação vem. Essa última turma que eu ministrei esse fim de semana, eu comentei isso com a turma, eu pude acessar coisas tão lindas e me veio uma resposta. Quando eu estava perguntando para as pessoas por que você escolheu seus pais, e veio a minha resposta, por que eu escolhi o meu pai. Então, é um amor tão grande que eu estava tão cego, né, de que vem de tão longe. E eu estava tão cego ao longo da minha vida que a terapia me fez desembaçar a minha vista, a minha visão, as minhas lentes em relação ao meu pai. Então eu pude curar e perceber que eu tive do meu lado uma pessoa incrível e eu ainda tenho a oportunidade de ter ele. Tem pessoas que já não têm mais essa oportunidade. Então eu só posso ser grato. O dinheiro gasto, eu ganhei, sei lá, 30 vezes mais já. Porque quando você se cura, você prospera na vida, não só financeiramente. Então, realmente as coisas começam a fluir na nossa vida. Como eu não vou ser grato? Por isso que às vezes quando eu ouço pessoas arrebentando os pais ou a mãe, por exemplo, embaixo de um vídeo meu, que eu tava falando de reconexão com o pai, uma pessoa fala assim, eu morro, mas não perdoo meu pai. Ok, então morra, né? Você não sabe o que você tá dizendo, você tá tão conectado às dores da sua mãe e tem tanta coisa que eu nem sei se é nessa existência que você vai curar isso. Então é um processo, é uma jornada e eu não fiz isso do dia para a noite, foi muitos anos e principalmente um mindset, que eu falo muito nas minhas vivências sobre esse mindset que a gente precisa ter para se curar, tá? Porque muitas pessoas fizeram cursos comigo, vivências comigo, não eu conduzindo, mas quando eu me submeti e eu vi as transformações que aconteceram na minha vida, mas eu vi o que eu fiz para isso acontecer e outras pessoas que delegavam, tipo, paguei e acho que só porque eu paguei vai mudar algo, tá? Gente, vou contar mais um caso assim, só para vocês entenderem como é importante a gente acessar essas informações, né, inclusive dos nossos antepassados. Vou só responder uma pergunta aqui que eu acho que eu já respondi, mas o Fernando pegou o bonde andando. Manuel, até quantas gerações podemos ser influenciados por nossa geração, seja de forma negativa ou positiva? Boa noite a todos, acho. Até 7, Fernando, eu já respondi isso aqui várias vezes. Até 7 que a ciência comprovou, mas deve ser mais, tá? Mas até 7, que a gente sabe cientificamente. Estou sonhando em fazer uma vivência com você. Não sonhe tanto, Raquel. Vem e torne esse sonho realidade. É muito possível. Por favor, como se escreve mal 7? Por favor, como se escreve mal 7? Não entendi, Amanda. O que é isso? Mindset. Ok. Mindset, aqui o corretor brincou com você, hein, Amanda? Mindset é uma palavra em inglês, tá? É o conjunto da sua mente, ou seja, é como a sua mente opera no mundo. Por exemplo, assim, existem mindsets diferentes. Vou dar um exemplo meu aqui. Então, eu participei de um workshop
com William Emerson, o criador da psicologia pré-perinatal. E eu já tinha feito várias regressões com os discípulos deles, eu já estava ali estudando há muitos anos, e era comum ouvir aquele tipo de comentário que eu vou falar aqui, o que eu ouvi lá. Eu descobri dores profundas. As pessoas descobrem dores muito profundas. Então, tinha um grupinho de pessoas lá, em todos esses cursos de especialização que eu fui, tinha essas pessoas com esse mesmo mindset, tá? Que era assim, tá, eu vou fazer com o que com tudo isso que eu descobri? Quando eu descobri, eu disse assim pra mim mesmo, cara, a minha infância começou a ser explicada. Eu comecei a me entender num nível muito profundo. Eu não sei o que eu vou fazer com isso ainda, mas eu tô muito feliz porque essa história é minha, eu senti isso no meu corpo. O meu verdadômetro aqui dentro apitou em 100%, em 1000%. Eu vou dar um jeito de resolver isso. E eu consegui trilhar um caminho. Então entende? São duas formas de pensar diferente. Mindsets diferentes, tá? Então é isso aí, mindset. Desculpa não me explicar aqui com vocês. Muito grata por você dividir os seus ensinamentos conosco, que Deus continue te iluminando. Zélia, é o seguinte, eu já recebi tantas bênçãos do universo e recebo todos os dias que não cabe em mim, eu vou explodir. Então se eu não compartilhar, eu vou explodir, eu preciso compartilhar. O universo tem me dado tantas coisas, a transformação interior, não é essa daqui não, é essa daqui, ó, do coração, é a da alma. Ela proporciona tanta abertura pra gente, quando a gente para de acusar as pessoas, a gente começa a crescer tanto, o universo começa a dar tanta coisa que você precisa passar pra frente, eu preciso passar pra frente, senão eu vou explodir de tanta alegria. Eu queria que as pessoas vivenciassem o que eu vivenciei. E como dizia um grande mestre meu, só vamos conseguir conduzir alguém até onde a gente já chegou, tá? Então aqui eu vou tomar minha água e dar início ao próximo bloco, tá bom? Manuel, como posso, por amor, pegar algo do meu sistema se esse amor é inconsciente? Ué, por amor inconsciente que você pega, né? O nosso inconsciente, ele está lá. A gente tem uma tendência muito grande a querer entender e resolver as coisas inconscientes de forma consciente e linear, mas o inconsciente não funciona assim, tá? Por isso que um bom terapeuta pode te ajudar com isso, certo? Manuel, por gentileza, quando uma pessoa é adotada, os dois sistemas contam, biológico e adotivo? Yes, os dois sistemas contam, tá? E a gente tem uma prova muito grande sobre a epigenética. A epigenética fala assim, né? Quanto uma criança mais nova é adotada, mais ela se parece com os pais adotivos, porque os genes vão mudando, né? O ambiente é diferente, mas as células dela também carregam informação do sistema dela. Os dois sistemas contam, tá? Qual conta mais? Sei lá, depende. Isso precisa explorar em cada pessoa, tá bom? Manuel, como fazer sobre a superproteção? Deixar o filho largado? Vamos entender algo bastante interessante. Mindset. Vamos mudar o mindset? Superproteção, desproteção, largado, 8-80. Entre o 8 e o 80 existem 72 possibilidades. Cuidado com isso de extremos. Eu sempre falo sobre equilíbrio. Cuidado, gente, com extremos. Filho precisa de limite, filho precisa de aprendizado, filho precisa dos pais, tá? Cuidado com extremos. Entre o 8 e 80 existem 72 possibilidades. Por exemplo, tem pessoas com mindset, ou eu fracasso ou eu sou um sucesso, né? Então, ou existe só pessoas com sucesso no mundo ou pessoas extremamente fracassadas. Existem dois tipos de pessoa no mundo. É um mindset completamente fixo. Essa pessoa tem a fórmula da depressão, tá? Porque se ela tentar e não conseguir, ela vai se deprimir muito facilmente, tá? Gente, é que é tanta pergunta, eu tô adorando isso, né? Tá muito interativo. É possível fazer o processo contrário, por exemplo, descobrirem uma constelação, algo geracional que esteja influenciando a família, mudar algo nessas pessoas da família sem que elas façam terapia, eu consigo reinterpretar essa informação que está no sistema de forma a influenciar todos, não somente a mim? Bom, esse papo aqui, Tatiane, o que a gente costuma ver, isso aqui continua sendo uma projeção inconsciente, tá? Da necessidade, de repente, da sua criança, não vou afirmar de forma categórica não, mas é bem provável, da sua criança interior que tomou os traumas da sua mãe, dos seus pais, ainda querer continuar curando eles, tá? Então, se ressoa ou não, pode ser que sim, pode ser que não, mas não importa, tá? Faça por você.
mas é muito provável que aconteça. Então minha mãe está curada dos problemas dela quando eu me curei. Olha só que coisa linda, eu mudei o meu relacionamento com a mãe. Eu me vejo com a minha mãe de uma forma diferente, com meu pai de uma forma diferente. Eu sou completamente grato a eles, eu consegui prosperar na vida. Eu consegui, não só em dinheiro, tá, gente? Dinheiro não é tudo nessa vida não, né? Quando você tiver, você vai saber. São muitas coisas que começam a mudar. Minha mãe deve ter os traumas dela lá, só que isso hoje não me influencia. E eu não saí perguntando pra minha mãe se a vida dela mudou. Eu respeito as atitudes e comportamentos dela hoje. Então, a minha visão em relação a ela mudou bastante, mas eu não tenho mais a necessidade de que ela mude. Por exemplo, o meu problema era que meu pai não me abraçava. Eu não tenho mais essa necessidade, porque eu ouço o eu te amo dele, mesmo quando ele me chama de idiota. Mesmo nas nossas brigas, que na verdade, às vezes minha namorada convive com a gente, ela fala assim, vocês se entendem, né? Sim, a gente se entende, a gente é daquele jeito e existe muito amor ali. E antes eu só não percebia, hoje eu percebo, mas não tento mudar eles. Eu tenho que me preocupar em mudar a mim. Se você quer mudar o seu filho, como eu disse, mude a si próprio, né? Isso já é incrível, porque isso vai refletir. E ele, quando crescer, também tem a jornada dele, né? Existe Deus, existe destino, existe jornada e ele vai ter que aprender o que ele tem que aprender, tá? Cuidado aí com a superproteção no outro caso, no outro extremo. Juliana, em junho eu tô no Metamorfose. Sim, Juliana, seja bem-vinda. Não pode ser extremista, Manuel, que signo você é? Outra coisa aqui, vou pro próximo bloco. Não acho que a lua, o dia que eu nasci, vai influenciar muito quem eu sou, tá? Eu realmente acredito em ação. Ok? Eu conheço vários aquarianos como eu me identifico com várias características do aquariano e com várias outras em forma nenhuma, certo? Então eu nunca me baseei no signo porque de repente eu vou delegar o signo como eu sou, a minha personalidade e os meus problemas. E eu não acredito nisso. As minhas experiências definem a minha personalidade. Quando eu mudo as minhas emoções, quando eu mudo as minhas experiências internas ou como eu percebo elas, o meu comportamento muda, o meu temperamento muda, a minha personalidade muda, tá? Porque senão eu vou delegar para o signo. Eu sou taurino, então é por isso que eu sou assim. Bobagem. E eu não acredito nisso. Desculpa. Existe uma linha chamada biodescodificação. Eu nem sei se isso existe no Brasil, tá? Eu tenho estudado isso fora, com pessoas fora daqui. Na biodescodificação, a gente fala o seguinte, que o corpo precisa ouvir a história real do que aconteceu para ele começar a se transformar. O trauma é como água represada no topo de uma montanha. Imagina o topo de uma montanha, água represada, certo? Topo de uma montanha, água represada, isso é um trauma. Quando o corpo começa a ouvir a história real do que aconteceu, o nosso sistema começa a criar vales para processar esses traumas. Começa a criar aberturas para processar esses traumas, certo? Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente faz, por exemplo, uma constelação familiar e a gente entende, de repente, uma história que veio lá de trás, a gente consegue entender, pelo menos a maioria dos consteladores, né, deveria conseguir entender o que acontece com a pessoa. Por isso que eu não gosto tanto de constelação online, não. A gente não consegue chegar muito fundo, por isso que eu nem faço, só faço em grupo. Para ir pra gente ir várias gerações, principalmente aquelas que a gente não conhece, que só está nesse campo morfogenético, as constelações em grupo chegam lá. Então a gente consegue ter acesso a isso. E aí o corpo começa a ouvir a história real, ele começa a criar oportunidades de cura, o mesmo em regressões. Então o corpo precisa ouvir a história real. Por que que eu estou dizendo isso? Chegou a hora de você que tem filho pequeno. Se você tem filho pequeno, até uns 7 anos, vou te ensinar uma super técnica, tá? Para te ajudar nesses casos. Manuel, é possível encontrar algum caso que não tenha solução? Ou melhor, alguma pessoa que não consiga abrir o seu campo para ressignificar suas interpretações em sua vida? Vai depender da pessoa, Márcia. Eu costumo dizer que a teimosia tem um preço caro demais, mas a teimosia a gente vê, vira e mexe na terapia. No fundo, você vai ver que tudo se trata de você.
Porque é você quem tem que mudar. O que foi inconsciente, o inconsciente não é algo que implantaram em você. Você se conectou àquilo, você interpretou aquilo. E por mais histórias difíceis que a gente carrega, quando você começa a compreender e aceitar, você vai começar a se transformar. E existem dilemas que a gente encontra, e eu já encontrei vários dilemas na minha história, e não foi um processo do dia para a noite poder resolver isso não, tá? Então, é bastante interessante a gente vê isso, tá ok? Então eu vou falar aqui, se você tem filho pequeno, o que você precisa fazer. Eliane, já fiz constelação online e realmente não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, de forma nenhuma, tá? Existe um período no sono chamado de sono REM, Rapid Eye Movement. Quando no sono a gente tá naquele estado de ondas cerebrais, é muito benéfico porque ali o inconsciente está reprocessando muita coisa. Se você tem filho pequeno, eu vou te ensinar uma coisa que você pode fazer, né? Então, uns chamam de hypnotalk, sleep talking, enfim, você vai falar com o seu filho enquanto ele estiver dormindo. Preste bastante atenção na técnica. Seu filho adormeceu do seu lado, tenha 6 meses, tenha 5 anos de idade. O que você faz? Você vai respirando junto com ele, certo? Você livra os seus pensamentos aí de qualquer coisa, se sintoniza com seu filho, tá? Se ele estiver tendo algum problema, desculpa, eu não falei isso antes, mas se o seu filho estiver passando por alguma situação, fazendo xixi na cama, roendo unha, tendo problema na escola, se é um bebê e tá chorando muito de dor, cólica, dor de garganta, o problema que ele estiver tendo, tá? Você vai nesse sleep talking, você vai primeiro respirar no mesmo ritmo do seu filho, por alguns minutos, tipo 5 minutos. E aí você vai mudar um pouco o ritmo da respiração e você vai ver se ele te acompanha. O nome disso é pacing and leading, tá? Que algumas pessoas podem chamar de rapport, tá? Que eu acho um termo muito raso para isso aqui. Você vai acompanhar para depois conduzir. Vocês estão conectados. Então, você vai fazer o seguinte, quando ele começar a te acompanhar, significa que vocês estão extremamente conectados e é um momento ideal para você dar sugestões, para você conversar com o seu filho. Ainda que ele seja uma criança, não converse como se ele fosse uma criança, porque nós temos alma. Ok? E para mim, daqui a pouco o inconsciente vai virar sinônimo de alma também, porque depois de tantas experiências que eu passei e conduzi as pessoas, no fundo é a mesma coisa, ok? Então você vai conversar. Você, por exemplo, se a pessoa não está se adaptando, a criança não se adaptou àquela nova escola, você pode falar: a mamãe e o papai escolheram essa escola para você. Nós acreditamos em você. Nós vamos te ajudar no que você precisar. Você é muito amado. Nós gostamos de você. Nós confiamos em você. Você vai conseguir. Enfim, você pode dar sugestões. Isso é uma coisa que você pode fazer. Outra coisa, se você, por exemplo, está trabalhando com uma criança... a criança veio para terapia, lembra que eu falei que eu trabalho a criança junto com os pais? E aí eu convidei os pais para uma constelação familiar e a gente explorou ao que o sintoma da criança estava conectado, certo? Ao que o sistema da criança estava conectado. E aí a gente entendeu ali, os pais entenderam. A mãe ou o pai, de repente, quando a criança adormecer, vai contar o que viu ali. Vai contar. De repente encontramos um trauma intrauterino que essa criança tenha perdido um irmão gêmeo. Então vai falar: olha, você na gestação da mamãe deixou alguém para trás, a sua irmãzinha. Isso deve ser uma dor muito grande, eu sinto muito, eu não sabia. Vamos dar um nome para ela. Enfim, você vai contar: olha, 7 gerações atrás, aquela pessoa teve que fazer aquilo, por isso, isso foi passando, e a sua bisavó foi assim, a sua avó foi assado, e você vai contando a história. Lembra, o corpo ouvia a história real, lembra? E aí vai criando vales dentro da criança. Claro que nos dias seguintes ela pode ou melhorar muito, ou ela pode descompensar muito, tá? Porque significa que a informação tá chegando, ok? Isso não é mágica, isso não resolve tudo, tá? Mas é algo que você pode fazer. Porque se você tem participação naquilo, você fazer um trabalho com você, eu acredito que esse é o trabalho mais poderoso de todos. Porque do mesmo jeito que a gente capta informações
que são disfuncionais e emaranhadas, nós captamos recursos, coisas positivas, certo? Então você entendeu o que é para fazer com o seu filho aí? Um adolescente você já não vai mais conseguir fazer isso, o processo vai ser diferente, tá? Aí é terapia mesmo, não que quando seja criança não seja terapia, tá ok? A constelação é um tratamento, quantas sessões aproximadamente são necessárias? A constelação é um procedimento, é um processo que complementa a terapia, não substitui terapia, tá? Quantas sessões? Sei lá, não sei a complexidade do que existe, não sei a abertura da pessoa, isso depende muito, então não tem uma fórmula pronta não, tá? Então tem que fazer 5 constelações e 3 sessões, não tem uma fórmula pronta. Constelação, que fique claro, não substitui terapia, tá? Complementa porque ajuda a gente a explorar informações. Por exemplo, assim, nas minhas vivências pré e perinatal, que nós trabalhamos com regressões até o útero, quando surge uma questão, eu começo a fazer intervenções para ajudar o sistema a liberar, né? Mas, por exemplo, um choque, ele leva um tempo, ele precisa também de terapia, mas algo muito grande a gente pode começar a fazer ali. Então fala assim, a vivência é suficiente para curar minha vida? Poxa, eu seria Deus, né? Não é. Mas a gente vai ir muito profundo e no seu tempo, no seu ritmo e segundo a complexidade do que existe no seu sistema e na sua história. Uma outra pergunta. Manuel, o que você pode dizer sobre a nova constelação no espírito de Bert e Sophie Hellinger? Vem trabalhando, o método que você trabalha. Eu sou avesso. As novas constelações, você fala uma palavra e pronto. Não, eu sou a favor de explorar. O corpo precisa ouvir a história. Eles não fazem ideia da psicologia pré-perinatal. Admiro Hellinger sobre o trabalho que ele trouxe à luz, que foi o processo das constelações, mas nem por isso eu concordo com o método que ele usa hoje e a forma que ele conduz, tá? Meu método é bem diferente. A propósito, o método que eu faço hoje, ele é meu, tá? Eu uso o fenômeno da constelação, mas eu adaptei o meu processo juntando as modalidades que eu sou especialista e o meu processo intuitivo. Eu utilizo muito isso dentro do meu trabalho, tá? Porque um dos diferenciais do meu trabalho é a minha intuição muito aguçada. Quem aqui já fez algum trabalho comigo sabe do que eu tô falando. Então, eu não sou a favor do método dele, não. Pode ser assim que ele dormiu ou espera. Então você tem que seguir esse esquema da respiração para saber da conexão, tá? Porque é o REM, Rapid Eyes Movement, é aquela etapa do sonho do movimento dos olhos rápidos, né? Mas quando você estabelece aquela conexão, você também consegue influenciar bastante isso. Mas você pode influenciar o tanto que for, tá? Porque amanhã ele fica bem, se você vem de você, vem do seu sistema e isso não tá curado, isso continua se repetindo, embora as informações você possa passar. Mas é claro que isso contribui para um alívio e para a cura. Então façam, tá? Silvânia, quais palavras posso usar nesse método para as vésperas de comemoração dos dias dos pais, quando o pai é ausente no dia para trabalhar essa rejeição? Pai de quem é ausente, você quer usar essas frases com quem? Silvânia, com o seu filho? Preciso entender isso para te responder. É verdade, constelação online parece que o campo não é o mesmo para constelador e constelado. O que acontece na constelação online? A gente está submetido apenas à conexão do constelador ao campo e as informações que o cliente traz. E às vezes o cliente está bastante dissociado ou protegendo muito material sistêmico e não vem muitas informações. Eu já me submeti à constelação com bonequinhos, online e eu já me submeti à constelação em grupo. É muito raso uma coisa perto da outra, tá? Ajuda, assim eu fiz, não foi de todo ruim, mas eu já disse, a minha preferência é em grupo, tá? O que você pode falar para uma criança que faz xixi na cama? Poxa, falar para ela que ela pode se sentir segura, que ela ama, que você ama ela. Eu preciso entender mais o histórico também, saber se você é separado do seu marido, que situações de insegurança essa criança esteja passando, que momento ele esteja passando na escola. Então nisso você vai desenhando algo para essa criança, tá? Ela faz xixi quando? Então tudo isso é de se perceber,
tá? Ela não tá fazendo xixi à toa aí, geralmente é uma insegurança muito grande que ela tem. Então, falar que ela é amada, eu não sei se na gestação dela você rejeitou, se teve problema, se você teve um trauma durante a gestação. Então, se sim, né, mães, todos os traumas que vocês tiveram durante a gestação, fale que isso foi a sua história, não tem nada a ver com a criança. Por exemplo, estava gestando e meu pai morreu. Poxa, isso é um choque tremendo, né? Eu tenho que chorar o luto do meu pai. E o feto para ele é igual, né? Para ele é ele que tá sentindo. Então você pode falar, quando você estava sendo gestado, eu fui atropelada, o meu pai morreu, isso tem a ver com a minha história, não é com você, eu amo você. Ou eu rejeitei você no início da gestação, mas agora eu amo você de todo o meu coração. Enfim, esse tipo de coisa. Manuel, desculpa, eu tenho uma pergunta. Meu filho tem 10 anos e eu deixo mensagem e afirmações positivas ao lado dele tocando durante a noite enquanto ele dorme. É correto? Eu prefiro esse método que eu falei aqui, tá? Eu prefiro esse método. E realmente é como eu disse, né? Isso ajuda, contribui, mas não é mágica. Se existe algum emaranhamento, por exemplo, de um assassinato no sistema, de algo bem grande no sistema, de choques intrauterinos, isso aqui vai contribuindo, mas aquilo tem muita força, então precisa ser visto, tá? Não pode ser excluído essa parte que eu também tô explicando para vocês, mas façam isso. De falar frases, tá? Mas, Fernando, eu prefiro isso que eu estou falando, né? O sleep talking melhor do que essas mensagens aí. Porque a mensagem, tipo, você gravou, não tem vibração, não tem o sentimento, não tem a conexão do momento. Amanda, repete, por favor. Não vou repetir não, Amanda. Depois vai ficar gravada, você dá uma olhadinha lá, tá? Ó, a gente já tá aqui em quase 2 horas de live e ainda tem um último bloco para vocês. Eu preciso mudar a mim, como eu faço isso, Manuel? Isso é o bloco agora, Alana! Vou falar disso. Depois que meu filho nasceu, minha filha de 4 anos, fico muito feliz agora. Ela se chateia como um todo o que eu faço, mas é apaixonada pelo irmão. Não sei o que fazer. Essa terapia daria certo e essa relação dela tem mais a ver comigo do que com ela? Jéssica, não dá para eu entender toda a situação só por esse trecho que você falou. Essa terapia, não é essa terapia. A terapia como um todo. É claro que se o terapeuta tiver expertise em trabalhar com traumas geracionais, com traumas intrauterinos, ele vai ser muito mais assertivo na resolução disso que está acontecendo com a sua filha. Então, por exemplo, se eu tivesse que dar uma indicação, você chegasse no meu consultório, minha filha está acontecendo isso com ela, isso está prejudicando bastante a nossa família, eu ia falar, deixa eu convidar a Jéssica e o papai, tá? O seu marido, para ir constelar o que está acontecendo com a sua filha. Aí a gente ia entender o que inconscientemente estava acontecendo com ela e aí eu ia desenhar com você uma rota de solução, né? Que abordagens eu ia utilizar, como que a gente ia fazer, como que a gente ia co-criar tudo isso, tá? Não tem fórmulas prontas, gente. Nós somos seres humanos, não máquinas, tá bom? Manuel, teve um constelador que me ofereceu um pacote de 10 sessões de constelação. Fiquei assustada. Eu não vou falar bem e mal de constelador, cada um tem o seu método para trabalhar, tá bom? Eu tenho o meu método e cada um tem o seu. Então eu também não posso falar, né? Nunca ouvi sobre 10 constelações seguidas, mas ele deve aí defender o método dele. O que você pode dizer sobre como a consciência arcaica escolhe o determinado descendente para repetir o comportamento do antepassado excluído? Não sei, é o inconsciente que escolhe. Um dia, talvez você, através de regressões, quando você tiver passado muito pelo seu processo, não é uma vez só que você vai descobrir isso, não, por exemplo... eu fui descobrir os meus acordos antes de vir pra cá, depois de, sei lá, mais de 100 regressões. Então a história vai se aprofundando e isso a gente vai tendo clareza. Então como que eu posso responder de uma forma categórica isso? Não tem como. Cada um tem a sua história pessoal, Cássio. Cada um tem a sua evolução nessa terra. Cada um tem a sua jornada, certo? Então não tem como a gente falar isso, qual é o critério que a gente usa para escolher. Não sei se essa pessoa que você se conectou a ela, você já tinha uma história pregressa. Eu não faço a menor ideia, tá? Mas com certeza a gente explorando, não é uma vez só, mas dando continuidade nisso, você vai descobrir muito sobre você. Bom, gente, muito bacana.
Último bloco para vocês, espero que vocês estejam desfrutando. Como mudar a mim mesmo? Como fazer essa parte mais importante do processo? Porque se eu mudo, as pessoas ao redor, meus filhos vão mudar. Então, se alguma mãe aí que entrou em contato com a gente, porque todo dia chega gente querendo mudar os filhos aqui com a gente, né? Você entendeu que parte fundamental desse processo é você fazer a sua mudança. Claro que de repente algo tenha que ser feito com o seu filho, mas você é o pilar fundamental. E porque através de você a gente vai conseguir mexer no que veio antes. E é exatamente isso que eu faço nas minhas vivências terapêuticas, nesse método do Manuel Augusto, um método que eu desenvolvi, ou seja, eu peguei essas 12 modalidades que eu sou especialista, a psicologia pré-perinatal, psicologia positiva, mais de 10 abordagens que lidam com traumas, muitas questões, neurociência, e juntei e desenvolvi o meu método, que não é palestra. Por isso que em cada vivência imersiva de 3 dias, nós temos um grupo limitado de pessoas, porque eu vou estar com você, na sua história, trabalhando e ajudando você a compreender parte muito importante da sua história que você sozinho jamais conseguiria, ok? Se surge um trauma, vou te ajudar a processar aquele trauma. Se a gente encontra, precisa explorar o sistema, a gente vai tomar o tempo que precisar para explorar quantas gerações forem e o quanto o seu inconsciente permitir que a gente explore naquele momento. Então, o último bloco aqui se trata de como mudar a si mesmo. Nós temos aqui no Núcleo Terapêutico Sinapse o que nós chamamos de tríade da transformação, que são 3 vivências terapêuticas de 3 dias cada uma que a gente desenvolveu. Assim, você pode fazer o pacote completo ou você pode escolher uma dessas para fazer, que é o treinamento metamorfose, que no máximo são 12 pessoas que podem participar, no máximo 12 pessoas. Por quê? Nesses 3 dias eu vou passar muito tempo com você. A história de outro vai ressoar na sua história. Então é um trabalho bastante completo, a gente vai explorar muito esses traumas geracionais. Tem a vivência pré e perinatal, que são no máximo 18 pessoas, porque eu vou estar com você nas suas regressões, egressões, né? Que daqui a outro dia eu explico mais sobre isso, que é um processo bastante diferente de fazer regressão consciente, para a gente acessar a informação e poder transformar. Então são 3 dias que você vai regredir ali até de ponta cabeça, tá? E surgiu um trauma, um choque, nós estaremos lá, eu e minha equipe, do seu lado. Não é uma palestra onde é só dado informações, a gente vai trabalhar nessas mudanças que eu mencionei aqui para vocês. E tem o treinamento, que é o Aprendendo a Voar, que é o Metamorfose 2, onde eu ensino tudo o que eu utilizei comigo mesmo, o que você pode fazer sozinho para a sua vida fluir, para você conseguir atingir as suas metas, os seus sonhos, os seus objetivos, mas esse aqui, prioritariamente, pelo menos você tem que ter passado pela metamorfose, senão não tem como você fazer essa vivência, porque tudo que eu ensinar lá, se você não mexeu com algo da sua história transgeracional, não vai adiantar, tá? Então a gente tem esses 3 treinamentos, que é chamado de a tríade da transformação, e você pode escolher aí ou participar do treinamento metamorfose primeiro ou da vivência pré e perinatal primeiro. Muitas pessoas mandam áudio, né, aqui para o núcleo, que eu ouço pessoalmente 1 a 1, né, um pouquinho do histórico da pessoa para poder direcioná-la. Olha, é melhor que você faça primeiro o metamorfose, é melhor que você faça primeiro a vivência pré e perinatal. A gente vai muito a fundo na sua história, e é claro que termina as vivências, eu dou vários recursos para as pessoas. A gente tem um grupo do WhatsApp que fica vivo e ativo, onde as pessoas vão postando o processo, eu vou ouvindo, vendo, direcionando, ofereço exercícios, meditações, livros, né, que podem ajudar, filmes que podem ajudar bastante a pessoa dar continuidade no processo e também dar continuidade com sessões terapêuticas, porque, claro, em 3 dias a gente não vai mudar a vida inteira, mas a gente vai poder começar a olhar para essas histórias aí, né, que nem uma pessoa me disse aqui, né, eu ser grato pelos milhares de dezenas de reais que eu gastei em terapia, porque, claro, depois eu ganhei tanto mais que aquilo lá, assim, enfim, eu nem tinha na época, mas eu decidi que eu precisava me curar e realmente muita coisa aconteceu na minha vida. Né, compartilha essa live se você gostou, dá um like aí se você gostou, tá bom? E compartilhe para que mais pessoas tenham essa informação e me diga aqui se você gostou também,
né, de tudo que a gente trouxe, né, compartilhando com você. Eu disse que eu estou recebendo tanta coisa do universo, tanto conhecimento, que se eu não compartilhar eu vou explodir de tanta informação, tá? O que diz sobre fazer uma mesma vivência 2 vezes? É desnecessário? Por exemplo, 2 vivências pré-perinatal? Ellen, de nenhuma forma é desnecessário. Pré-perinatal, para as pessoas que participam, a gente oferece condições especiais para elas participarem de novo. Várias vezes não tem limite, porque eu mesmo, como eu disse, eu já perdi as contas de quantas regressões eu já fiz, tá? Eu mesmo já perdi as contas de quantas regressões eu já fiz, então a gente sempre vai se aprofundando no processo, principalmente material intrauterino, então realmente é bastante recomendável, tá? Já o treinamento metamorfose a pessoa pode repetir, mas eu peço para ela deixar um espaço, uma janela bem grande aí de tempo. O pré-perinatal já não tem isso, né? Eu recomendo participar várias vezes. Eu gostaria de saber se tem pacote de se fizer as 3 vivências. A gente tem pacote especial, Jéssica, das 3 vivências com sessões. A gente tem muitos pacotes. Fala com a minha equipe que a gente passa tudo para você, tá bom? Quero saber sobre a terapia online, valores, etc. Tudo isso que vocês querem saber sobre valores, datas, é com a minha equipe, tá? Eles vão te responder amanhã, tá? A Manu pode responder alguma coisinha hoje, mas amanhã, se vocês rolarem o comentário, ela já deixou o contato, mas amanhã ela vai olhar um por um e vai responder vocês, tá? Passando o nosso contato e as informações. De nada, Fernando, um abraço pra você, cara. Crícia, que nome bonito. Nossa, amei o seu nome, Crícia. Amei, de verdade, parece grego. Em que estado ocorrerá a vivência em julho? São Paulo, Crícia, vai ser em São Paulo a vivência pré e perinatal. Tem pessoas de todos os estados do Brasil que vêm fazer. Na verdade, tem menos de São Paulo do que de outros estados, né? Nessa última vivência pré e perinatal, metade era de fora de São Paulo. Gente, então comentem aí se vocês gostaram dessa live, dá um ok assim, fala eu gostei, né, agregou, diz aí de 0 a 10 quanto você gostou para eu saber, tá? Porque eu compartilhei o meu melhor aqui com você, eu espero que tenha agregado e ajudado. 2 horas de live aqui com vocês, quase sem voz, mas aqui junto, porque é muito interessante e a gente pode curar não só a nós, os nossos filhos, a nossa descendência, né, para trás e para frente. Então realmente isso é muito incrível, tá? Peçam essas informações, como eu disse, né, a minha equipe vai responder para vocês. 9 só porque perdi a conexão, a gente não tem culpa disso, Amanda, mas eu entendo. A live vai ficar gravadinha aí pra você, tá bom? Inclusive vou postar ela no YouTube. Vou encerrando aqui com as minhas 2 frases prediletas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Vem participar com a gente das nossas vivências terapêuticas e fazer uma revolução na sua vida, tá bom? Mais uma vez, aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu te vejo na próxima!